Então abra comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Quero falar sobre a fé inabalável. Eu sei que alguns irmãos já ouviram, porque têm nos acompanhado nas terças-feiras, mas a grande maioria não tem tido essa oportunidade, ou não puderam vir, ou não quiseram, mas se faz necessário, nós aprendemos um pouco mais a respeito da fé. É importante, amados irmãos, e nós vamos ver o quão é importante a fé. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Versículo de número 6 nos diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que os buscam. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nos contextos bíblicos nós observamos que a fé ela é fundamental. O capítulo de número 11, se você descorrer ele por inteiro, e deixo aqui a deixa para que você possa nessa semana meditar nesse capítulo de número 11 da carta aos Hebreus, conhecido como Galeria dos Heróis da Fé. Aqui vai mostrar homens que nós nos espelhamos neles, homens que fizeram história e que estão registrados na Bíblia Sagrada, homens e mulheres. E nós vamos ver que a base deles eram a fé. E quando nós observamos os milagres que Jesus fazia, 90% dos milagres Jesus dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. Porque a base para a nossa vida como um cristão é a fé. E a fé, amados irmãos, ela não é um sentimento. Nos nossos dias nós erramos muito. E eu falo nós no sentido geral da igreja brasileira, porque nós estamos errando ou querendo colocar a fé diante do que nós sentimos. E fé não é sentimento, fé é uma escolha que nós fazemos. Você não pode viver uma vida cristã baseada nos seus sentimentos. Você não pode viver uma vida cristã baseada nas suas vontades. No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, o versículo de número 7 nos diz assim: bendito o varão. Quando diz varão é no sentido genérico, tanto homem quanto mulher, que confia no Senhor, ou seja, que tem a fé no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Olha como seremos se a nossa fé estiver firmada em Deus. Versículo 8 do capítulo 17 do livro do profeta Jeremias: porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Observa que aquele que confia no Senhor, que tem a fé em Deus, a Bíblia trata ele como bendito. A Bíblia trata ele como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Uma árvore plantada junto a ribeiros de água é uma árvore que tem alimento o tempo inteiro. Não lhe falta alimento. Mesmo no tempo da sequidão, aquelas que estão mais distantes do ribeiro, elas secam, elas murcham. Mas quem está no ribeiro permanece intacto.
Por quê? Porque o ribeiro aqui é comparado àquela pessoa que crê no Senhor. E o ribeiro é o Senhor que nos alimenta. Agora observa, amados irmãos, que a fé e as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles se opõem um ao outro. Porque no versículo 9 do mesmo capítulo, continuando, Deus diz assim, ó: enganoso é o coração. Quando está falando de coração, está falando da sede das emoções, está falando das nossas vontades, dos nossos desejos. E aí, aqui Deus está dizendo: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem poderá conhecer? Então nós reparamos que o profeta Jeremias, guiado por Deus, ele está nos orientando que há uma separação entre ter fé, entre confiar em Deus e se deixar ser guiado pelo seu coração, se deixar ser guiado pelas suas vontades, se deixar ser guiado pelas suas emoções. Isso é um perigo muito grande, porque Jeremias disse que o nosso coração, ou seja, as nossas vontades, as nossas escolhas humanas, é gerada ou é guiada por perversidade. E nos nossos dias, irmão Rodrigo, as pessoas nas igrejas não sabem mais o que é fé. Porque eles acham que a fé é o que eles estão sentindo, mas não é. Fé não é um sentimento. Eu não tenho fé porque eu sinto, porque se eu for motivado pela fé dos meus sentimentos, eu só vou dar glória a Deus quando eu sentir alguma coisa. Eu só vou cantar quando eu estiver alegre, porque a minha emoção está alegre, então eu vou cantar. Se eu estou triste, como eu não tenho fé, a fé está baseada no meu sentimento, eu não canto. Eu vou na igreja porque eu estou alegre. Se eu estiver triste, na luta, na prova, eu não vou. Por quê? Porque a minha fé está baseada no que eu sinto, não no que eu escolhi seguir ao Senhor Jesus. E hoje muitas pessoas são levadas pelos sentimentos, pelas emoções. E nós vemos aqui que o profeta Jeremias está dizendo que as nossas emoções, os nossos sentimentos causam perversidade em nós. Gálatas capítulo de número 5, nós vemos lá as obras da carne. E todas aquelas obras da carne está dentro de cada um de nós. As obras da carne fazem parte da nossa vida. E é ela que nos causa, nos conduz a praticar a perversidade. Agora a fé é uma decisão que nós tomamos, uma escolha de seguir a Cristo, independente daquilo que eu passo ou deixo de passar. Eu não sirvo a Deus pelo que eu sinto, eu sirvo a Deus pelo que Ele é. A minha motivação de servir a Deus não está dentro de mim, está nele. A minha motivação de honrar a Deus, de seguir a Deus, de andar nos caminhos de Deus, não é gerada pela minha natureza caída, mas é gerada pelo poder do Espírito que hoje habita em mim. E quando nós lemos Hebreus capítulo de número 11, versículo 1, a primeira parte diz que a fé é um firme fundamento. Um firme fundamento, amados irmãos, é o alicerce de uma construção. A fé se faz necessária para construir a nossa vida em Cristo Jesus. A fé se faz necessária para construir uma vida que um dia irá estar com Ele na eternidade. Porque não tem como eu construir a minha vida em Cristo debaixo do que eu sinto, debaixo das minhas vontades, debaixo das minhas emoções. Porque se nós fôssemos levados pelas nossas emoções,
pelo que nós sentimos, pelo que nós temos vontade, não tinha necessidade de Jesus vir à terra. Porque as nossas próprias vontades, que até hoje quer nos guiar, nos guiaria sobre essa terra. Mas por que se fez necessário vir Jesus, irmão Diácono Abel? Porque as nossas emoções, as nossas vontades, as nossas escolhas estavam nos conduzindo para o inferno. Então Jesus vem e Ele ministra a salvação para a nossa vida e nos dá um novo rumo, um novo modo de viver, uma nova maneira de viver. Então, se a fé é um firme fundamento, entenda que abaixo de você, que é a construção do Espírito Santo, precisa estar a fé. Por que abaixo? Porque as minhas decisões, as minhas escolhas, os meus rumos que eu tomarei, será debaixo da fé, com base na fé, não com base nas minhas vontades. A fé é o que sustenta a vida do cristão. Se você deixar-se ser levado pelas suas emoções, você vai cair. Se você ser deixado levado pelas suas emoções, você vai para o inferno. Porque as nossas emoções nos enganam. Nós temos ódio dentro de nós. Nós temos malícia dentro de nós, nós temos inveja dentro de nós, nós temos ciúme dentro de nós. São naturezas que nos conduz para distante do Senhor, que nos afasta de Deus e que contrapõe a nossa vida contra o nosso próximo. Mas quando a fé é a nossa base, não significa que essas emoções não vão querer aflorar, mas a sua decisão não vai estar baseada no que você está sentindo, vai estar baseada no Deus que você serve. Não vai estar baseada no que você tem vontade, vai estar baseada no Deus que você adora, diante daquele que você escolheu servir. Não pode estar baseada no que nós queremos, e tem que estar baseada no que Ele quer para a nossa vida, na vontade dEle para a minha vida, na vontade dEle para o meu casamento, na vontade dEle para os meus filhos, na vontade dEle para a nossa igreja. Nós temos vontade de tantas coisas, irmãos. Quem aqui nunca teve vontade de separar? Largar da esposa, largar do esposo. Todos nós que somos casados já tivemos vontade. Por que não fizemos isso? Porque tinha muita coisa em jogo, ou outra, porque nós servimos a Jesus. Então nós precisamos entender que a nossa base, o nosso alicerce, o início da nossa construção, o princípio de tudo para a nossa vida está na fé. Sem fé, irmão, nós não vamos chegar no caminho. Por quê? Porque o escritor a Hebreus diz, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível. Nada do que nós fazemos agrada a Deus sem a fé. Então o versículo que nós colocamos, eu não recordo se o irmão Jesus achar, diz que tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Todas as nossas ações precisam estar baseadas na fé, irmãos. A construção da nossa vida precisa estar baseada na fé, que é o alicerce das nossas vidas. Aonde você acha que o diabo ataca você? Na sua fé? São nas suas vontades, são nas suas emoções. É por isso que muitas vezes nós nos rendemos às ações do diabo, porque na nossa fé ele não consegue tocar, irmão Diácono. Por quê? Porque a nossa fé não está baseada na nossa natureza. E o único meio de ele nos derrubar é na nossa natureza. Mas por ele não conseguir tocar na natureza, não conseguir tocar em nossa fé, ele não vai conseguir tocar em natureza. Por quê? Porque a nossa fé, a nossa decisão não está baseada na nossa natureza, mas está baseada em Cristo Jesus. Mas aquele que tem dúvida se come, se está condenado,
porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Irmão, hoje você serve um Cristo, um Rei, um Salvador, um Redentor, o Senhor da sua vida. Você não pode mais ser o Senhor da sua vida. Você não pode mais ditar as regras da sua vida. Jesus precisa ditar as regras da sua vida. Jesus precisa mandar na sua vida. Você precisa se entregar como servo a Ele verdadeiramente, de tal forma que mesmo que você tenha vontade de ir para a esquerda, mas Jesus fala, vai para a direita, você vai. Porque a fé, como alicerce, ela nos conduz, está paralelo com a obediência. A fé sem obediência não é fé. A fé sem obediência, ela não existe. Por quê? Porque a nossa natureza vai contrapor a nossa fé. Quantos de nós que aqui estão, se não todos, já não pensou em parar de ir para a igreja? Já não pensou em desviar? Já não teve desejo de praticar pecados exposto diante de todos? Quantos de nós não tivemos isso? Por causa da nossa natureza. Mas o que nos sustenta neste lugar, o que nos mantém de pé, até que Jesus volte para nos salvar, é a nossa fé. Agora, se você se deixar ser levado pelas suas emoções, você não vai suportar. Você não vai aguentar ficar na igreja. Porque se você não anda pela fé, você anda pelas suas emoções. E as suas emoções são derrotadas pelo diabo. O diabo nos derrota com muita facilidade pelas nossas vontades, pela nossa emoção, pelo que nós desejamos. Quer se proteger do diabo? Quer se proteger dos ataques do inimigo? Não ande pela sua vontade, não ande pelas suas emoções, ande pela fé. E tem um detalhe: não basta dizer que tem fé. A fé, como alicerce, ele precisa estar firmada em alguma coisa. Nós vemos tantas seitas, tantas religiões por aí, que eles dizem ter fé e demonstram ter fé, mas elas estão baseadas em homens carnais como eu e você. Estão baseadas em placas, estão baseadas em pessoas. São pessoas que falham, pessoas que decepcionam, e pessoas que um dia vai partir dessa vida, ou que já partiram dessa vida, mas eles têm a fé baseada nessas pessoas que não pode salvá-las. Mas nós como igreja não estamos muito longe disso. Sabe por quê? Tem muita esposa aí que se o marido parar de vir para a igreja, ela para também. Tem muito esposo aí que se a esposa parar de vir para a igreja, ele para também. Tem muito jovem que se os pais pararem de vir para a igreja, ele vai parar também. Tem muitos pais que se o filho parar de vir para a igreja, ele vai parar para a igreja. Por quê? Porque a sua fé não está baseada em Cristo, está baseada no seu casamento, está baseada nos seus pais, está baseada na sua esposa, no seu esposo, está baseada no que você possui. Por quê? Porque se eu perder a casa, se eu perder o carro, se eu perder o trabalho, eu também, Jesus não vai me ter mais. A fé está baseada em quem? Em Jesus? Ou no que você possui? Está baseada em Jesus ou em pessoas? A Bíblia nos fala sobre, deixa eu ver aqui rapidinho, Lucas capítulo de número 6, versículo 46, a Bíblia fala que Jesus conta uma parábola sobre construir a casa sobre a rocha e construir a casa sobre a areia. As duas casas foram construídas no mesmo terreno. Coloca aí, Jesus, por gentileza, eu já vou estar lendo por causa do tempo. O versículo 46 diz assim:
E por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Olha aí. E aqui Jesus está apontando para pessoas que estão dentro da igreja. Pessoas que professam a Ele como Salvador, como Senhor das suas vidas. No versículo 47 ele diz: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Versículo 48, é semelhante ao homem que edificou uma casa. Olha o detalhe de Lucas: cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. Lucas, ele dá um detalhe que os outros evangelhos não dá. Ele fala que a casa já foi construída na rocha, não. Ele fala que a pessoa que construiu sobre a rocha, primeiro, ele cavou de uma forma profunda até encontrar a rocha. Não foi superficial. Enquanto o outro, olha o versículo 49, mas os que ouvem e não praticam, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto e torrente vento, e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Então entende-se que os dois construíram a casa no mesmo ambiente, no mesmo quintal. Só que um cavou até encontrar a rocha, o outro fez a sua casa de uma forma superficial sobre a terra. Quem é a rocha da nossa vida? É Jesus Cristo. Mas alguns estão vivendo um evangelho superficial, sem fé. Por quê? Porque não, olha, observa que no versículo 49 fala que ele não fez o alicerce. Não cavou o alicerce, não cavou para fazer o alicerce. Ou seja, quer viver um evangelho sem fé, pelas emoções, pelas suas vontades, enquanto o outro cavou até encontrar a rocha. Então não vive um evangelho superficial, irmão. Porque viver um evangelho superficial diz que veio uma forte tempestade, um vento com ímpeto batia sobre as tuas casas, e aquela que estava sobre a terra, ela caiu, foi grande a sua ruína. Ou seja, viver um evangelho superficial pode ter uma casa bonita, pode ter os móveis bonitos, pode ter a aparência de um servo, de uma serva de Deus, mas se não tiver alicerce lá na rocha, no primeiro vento você vai ver. A casa do outro, irmão Diácono Abel, pode ser mais simples, mas está na rocha, pode vir o vento que for, não vai derrubar, não vai abalar. Por quê? Porque cavou até encontrar a rocha. Então, ou seja, viver uma fé superficial, um evangelho superficial, é estar com a fé baseada em pessoas, é estar com a fé baseada no que eu sinto, nas minhas emoções. Mas viver uma fé firmado na rocha significa que a minha fé não está baseada no que eu penso, não está baseada no que eu acho, não está baseada no que eu sinto, não está baseada na minha vontade. Ela está baseada na rocha, que é Jesus Cristo. Jesus é a rocha que sustenta as nossas vidas. Mas não venha para mim dizer para mim que você tem uma fé firmada na rocha, se as suas ações não condizem com o que você dizem. Porque Jesus falou: essas pessoas me dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Ouve as minhas palavras, mas não coloca em prática. Não tem fé em mim, tem fé nas suas próprias escolhas, nas suas próprias vontades, baseadas em pessoas, baseadas nos seus achismos, não em mim. Pode me chamar de Senhor, mas naquele dia não vai passar de um desconhecido. Mateus capítulo 7. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu coloquei a mão sobre os enfermos, eles foram curadas. Então o Senhor lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Se essa mensagem está dizendo para mim que eu prego,
que é possível eu estar pregando, eu estar ensinando e não ter a minha fé baseada em Jesus. Imagina para quem não prega, irmão. Imagina para quem não prega. Então fé é uma escolha, uma decisão que você faz, de não andar pela sua vontade, de não andar pelas suas escolhas. Tem dia que eu também não quero estar no culto. Tem dia que eu quero ficar dentro de casa, domingo, ou quinta, ou terça. Tem dia que eu quero ficar lá, irmão. Mas eu fico? Não. Eu venho por causa da minha necessidade. Porque a minha vontade não vai dominar as minhas escolhas. Não vai me dominar. Então não deixa suas emoções perversas, suas vontades perversas, te derrubarem, te distanciarem do Senhor. Porque é onde o diabo vai atacar. Ele não vai atacar na sua fé. Ele vai atacar as suas emoções. Ele vai atacar a sua carne caída. Gálatas capítulo de número 2, versículo 20. Eu vou ler de novo. Coloca aí Jesus. O apóstolo Paulo dá a receita para nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos ler comigo? Já estou... Não, vamos lá, vamos de novo. No 3, já estou. Olha aí. Opa, vivo na onde? Na fé do Filho de Deus. O qual é o quê? Olha aí, irmão. Mas o começa onde? Eu morri com Cristo. Eu morri para minhas vontades. Eu morri para os meus desejos. Por quê? Porque na cruz, quando Jesus morreu por mim, e eu hoje, por estar aqui, eu estou crucificado com Ele. Eu renuncio às minhas vontades. Eu renuncio os meus desejos, as minhas emoções. Por quê? Porque eu não vivo mais as minhas vontades. Eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, por você. Quer vencer o diabo? Ande pela fé. Porque talvez você não está conseguindo vencer o diabo. Por quê? Porque você pode estar vivendo a sua vida debaixo das suas emoções. Não se iluda. Ter fé não é ter vontade. Eu estou sentindo fé. Não existe. Eu estou sentindo, eu estou emocionada, minha fé está assim, ó. Não, irmão. Eu não estou dizendo que você não vai ser abalado. Vai. A tempestade vai vir como veio na casa daquele que cavou fundo até encontrar o alicerce. Mas não foi abalado. Uma fé inabalável é a que Deus quer nos dar. Porque no mundo, amados irmãos, a cultura, principalmente a nossa nação, é dessa forma. É uma realidade. Nós vivemos lá fora, fazendo às vezes aquilo que eu tenho vontade, sendo guiado pelas minhas emoções. Nós vivemos essa vida aí fora dessa forma. Você pode olhar como as pessoas andam no mundo. Elas andam baseadas no que sente, andam baseadas nas suas vontades. Mas o dia que você reconheceu a Jesus como o seu único suficiente Salvador, entenda, sua vontade já não tem mais voz. Suas emoções já não tem mais voz. O que tem voz é Jesus Cristo dentro de você. Jesus, posso? É da tua vontade? Eu estou querendo isso, mas é o que o Senhor quer? Confirma para mim, fala comigo. Estou querendo fazer isso, é da sua vontade? É o melhor para mim? Consulte ao Senhor, irmão. Consulte ao Senhor. Amém? Amém? Que Deus abençoe os nossos irmãos em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Repense um pouco. Nós vamos dar continuidade na terça-feira. Se você puder, venha estar conosco, aprendendo mais um pouco a respeito da fé. Sabermos realmente o que é fé.